Mas agora sim. Agora estamos gravando. Então vamos começar a nossa aula, né? Vamos entregar esse tempo para Deus para que ele seja bem aproveitado. Apareceu o REC aqui. Eu tinha clicado aqui, mas acho que não tinha ido ainda não. Então vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela oportunidade da gente estar junto, muito obrigado porque o Senhor provê formas e meios da gente se encontrar. Nós colocamos nas suas mãos esse tempo, pedimos que o Senhor faça esse tempo proveitoso, que o Senhor possa nos abençoar, falar um pouco para nós sobre, né, aquilo que o Senhor tem para nós através da mensagem do profeta Jonas, que a gente possa crescer e que a gente possa aprender nesses dias a servir ao Senhor de forma bem direta e objetiva. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, então, eu tinha feito uma pergunta, né, não sei se todo mundo viu ou lembra, que era que profeta que você gostaria de ser, né? A Márcia já falou que pensou em... era Oséias ou Amós, Márcia? Oséias. Oséias. O que eu tinha dúvida, que eu te perguntei. E você, Sônia? Ô, Robson, não pensei. Mas e aí, você consegue pensar aí quem que você gostaria de, né, que profeta você gostaria de ser, vamos dizer assim? Por que eu perguntei isso? Que dificilmente a gente lembra, né? Normalmente todo mundo quer ser Daniel, Isaías, né? Se identifica com esses grandes personagens, né? Esses grandes nomes, né? Ô, Robson. Oi. Acho que é uma escolha difícil. Isaías foi partido ao meio no fim do ministério dele, né? Daniel foi exilado. Oséias foi traído pela mulher. Amós era desprezado porque era boiadeiro. Então tá ruim escolher qual profeta que você quer ser. Não, mas aí tinha Ezequiel, né, né, que fez tantas Isaías, tantas profecias a respeito da vinda do Messias. Quer dizer, na maior parte das vezes a gente lembra desse contexto mais glamuroso, vamos dizer assim, né? Mais interessante, vamos dizer, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só mais um minutinho, gente. Não, está. Tá ok. Era só para ver se tinha mais alguém conectando, mas acho que à medida que for conectando, vai aparecendo para mim no cantinho da tela aqui. Eu perdi foi o Tiago. Aqui ainda. Não, pois é, eu só perdi sua imagem. Ah, tá. Que eu estava... tô vendo, ainda estou meio apanhando aqui, só para ir cabendo o povo aqui, eu ver se por acaso mais alguém estiver entrando, aí eu consegui receber. Bom, mas a gente, seguindo aí nessa ideia, né, de a gente ir pensando a respeito dos profetas, né, aí trazendo só para nossa espera aí, aqui para nossa contextualização, né? Deixa eu só voltar aqui. Jonas, né? Ele é contemporâneo de Oséias e de Joel, né? A gente vai localizar melhor a presença, vamos dizer assim, dele. Ele teve né, o ministério dele foi no Reino do Norte, né? Foi
naturalmente que ele é anterior à queda de Nínive. Então, quer dizer, se a gente for olhar a questão de tempo, né, ele está localizado próximo aí, né, do coisa, mas a gente tem uma referência bíblica que é segundo Reis, né, segundo o livro de Reis, 14, versículo 25, que é o único lugar que dá mais detalhes para nós sobre Oséias. Ele fala do tempo, né, de Oséias durante o reinado de Jeroboão. Na verdade, quando ele vai falar sobre o reinado de Jeroboão II, ele fala sobre a palavra de Jonas, né, que veio durante aquele tempo. Então, o reinado de Jeroboão II foi, né, um reinado de 40 anos, de 783 a 743. Então, o ministério dele, pelo menos, a gente pode encaixar dentro desse tempo aí. Né? Ele estava no Reino do Norte, né, na cidade ele é da cidade de Gat-Hefer, o pai era profeta. E é interessante porque essa cidade ficava na área da tribo de Zebulon e depois, nos tempos de Jesus, é uma cidade da Galileia. Então, Jonas, ele foi profeta na Galileia. Jesus, no livro de Mateus, vai citar, né, para o povo, inclusive de lá, né, ele fala, olha, a única coisa que eu vou fazer para vocês vai ser o sinal de Jonas. Do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu também vou ficar 3 dias, né, depois da minha morte e vou retornar. Então, Jesus cita Jonas, né, como um conterrâneo, vamos dizer assim, né, e cita isso para o povo lá da Galileia, exatamente para poder mostrar, né, as coisas. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Deixar um laser pointer aqui para poder a gente ir destacando aqui no texto algumas coisas. Mas então, a gente tem algumas dessas citações que permitem a gente ir localizando, né, e colocando, né, o profeta no lugar certo. Então, dentre esses, né, a gente acaba indo muito para os mais famosos aí, né? Isaías, Ezequiel, mas uma das coisas que eu achei interessante é exatamente isso, que Jonas, de todos os profetas, é o que mais parece com a gente. É o que mais se assemelha conosco, né? Ele não é aquele grande herói da fé, ele não é... A profecia de Jonas é uma frase, né? A profecia de Jonas se vocês não se arrependerem, essa cidade vai ser destruída. Essa é a profecia de Jonas. Mais nada. Né? O Isaías, Ezequiel, Daniel, tem aquelas profecias, né, que levantam inúmeros estudos, interpretações e tudo mais. A profecia de Jonas é muito simples. É exatamente essa. Se vocês não se arrependerem, essa cidade vai ser destruída. Então, num certo sentido, né, e é o sentido que eu quero que a gente explorar hoje, é o fato de Jonas se parecer conosco. O Jonas, ele é alguém comum como nós. Né? Então, não sei se vocês estão com as Bíblias, né, à mão aí, mas 3 versículos para a gente poder conhecer a história de Jonas em 3 versículos. Eu acho que é o jeito mais simples assim da gente pegar. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Jonas 1,13, que é o primeiro deles, né? E ele fala exatamente ali do momento em que
Jonas foge para Tarsis e ali no meio da tempestade, no meio da expressão da vontade de Deus ali para aquele momento da vida de Jonas, ele começa, esse versículo fala, em vez disso os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, o desígnio de Deus para Jonas naquele momento era esse, era que houvesse aquela turbulência na vida dele ali. Não havia o que fazer. Por mais que você remasse, por mais que você fizesse, se esforçasse ali, não tinha outro, à medida que os caras conseguiam remar com mais força, a tempestade piorava. Então, o objetivo de Deus ali era colocar Jonas e quem estava junto com ele naquela situação. E aí uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, considerando Jonas alguém que parece conosco, as nossas decisões vão levar outras pessoas que estão em torno de nós junto com a gente. Mesmo. A ação de Deus para conosco, que somos filhos dele, que somos povo dele, ela vai refletir na nossa vida e vai refletir na vida de outras pessoas que estão em torno da gente. Então, isso é uma coisa que a gente já pode guardar aí. Um outro versículo é o 3:5, que é exatamente o texto da profecia de Jonas. Essa é a grande profecia de Jonas. Vão se passar ainda 40 dias e essa cidade vai ser destruída. Essa era a profecia que Deus mandou Jonas entregar. Então, assim, não tinha nada de depois que o céu fizer isso, ou depois que acontecer aquilo, não tinha alegoria, não tinha uma estátua para ser entendida, interpretada, como foi Daniel, ou como foi com José, um sonho, não tinha nada disso. Era simplesmente essa mensagem direta, clara e simples. Se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. E voltando aí a esse paralelo conosco, essa é a mensagem que nós somos chamados a pregar, quando somos convidados aí a falar para as pessoas sobre o Evangelho. O Evangelho é esse, sem arrependimento, sem a ação de Jesus sobre sua vida, você vai ser destruído, você não vai mais existir. Aí, gente, acabamos de ter a nossa reunião sem limite de tempo. Acabou de chegar a mensagenzinha do Zoom aqui, então fomos presenteados aí com tempo ilimitado para a nossa reunião. Bom, então é importante a gente lembrar disso, da simplicidade da mensagem. A mensagem que Jonas foi chamado a pregar era essa, muito objetiva. Sem arrependimento, vocês estão fadados a serem destruídos, e breve. E aí o outro versículo que chama também a nossa atenção é a conversa de Jonas, com Deus. Deus, eu sabia que eu não precisava ter saído lá de onde eu estava, eu não precisava ter me tirado de onde eu estava. Eu sabia que se eu viesse aqui e pregasse para esse povo, eles iam se arrepender. E eles se arrependendo, o Senhor tem um coração amoroso, o Senhor não ia destruir esse povo. E aí eu quero colocar a nossa ênfase, a nossa questão ética, vamos dizer assim, exatamente em cima desse versículo aí, do versículo 2 do capítulo 4. Eu sabia que o Senhor ia se compadecer desse povo. Eu sabia que se eu pregasse, eles iam ouvir. E eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor ia perdoá-los. Então, em cima exatamente disso aí, que eu queria que a gente pensasse. Vamos pegar um texto paralelo a esse, não digo paralelo, mas um texto que complementa
né, esses 5 versículos aí em Mateus, que são interessantes até, né, só fazendo aí né, falando uma curiosidade, Jonas, existe aí né, o povo sempre fala que o tempo que Jonas ficou na barriga do peixe, essa história de ficar na barriga de um peixe, ela é alegórica, isso aí não é uma coisa real, isso não aconteceu, né? E muita gente advoga que isso aí foi uma forma de colocar um paralelo, uma alegoria do que aconteceria com Jesus quando Jesus morresse. Mas, nesse texto que a gente vai ver agora, de Mateus, tem uma coisa interessante. Jesus cita Jonas no mesmo contexto em que ele cita Salomão, que ele cita a rainha de Sabá. Então, ele não coloca Jonas num contexto alegórico. Jesus está colocando Jonas claramente num contexto histórico. Portanto, o que Jesus fala, né, que ele chama de o sinal de Jonas, né, o que teve, né, Jonas esteve no ventre do peixe, ele coloca como um fato histórico, ele coloca como, do mesmo jeito que Salomão existiu, do mesmo jeito que a rainha de Sabá, do mesmo jeito que aquele povo se arrependeu, eu também estou, né, Jesus coloca Jonas, e então a autoridade de Jesus nesse ponto aí, eu acho que ela é bem clara, né, para dizer que o que aconteceu com Jonas aconteceu, não foi uma história, né? Isso aí não é o fato de Jonas ter ficado na barriga do peixe não é uma alegoria. Jesus não está contando uma parábola, ele está citando, né, fatos reais aí. E aí é interessante por quê? Porque Jesus chama o testemunho e a história de Jonas quando ele tá falando, né, para as pessoas, falando para os escribas, né, que ele faria ainda um sinal, o único sinal que ele daria seria o sinal, né, semelhante ao sinal de Jonas. E aí ele coloca interessante, porque no dia do juízo, aquele povo de Nínive vai condenar essa geração de vocês. Jesus falando para os escribas, né? Aquele povo lá que se arrependeu, eles vão ter autoridade para criticar vocês, né? Do mesmo jeito que o povo o povo da rainha de Sabá, né? Que ainda existe, né? Ainda existe na África, né? Um povo negro, africano, tipicamente africano e praticante do judaísmo, assim, mais tradicional, né? Então, os herdeiros da rainha de Sabá, vamos dizer assim, ainda estão lá na África, né, praticando o culto a Jeová como aprenderam nos tempos de Salomão, né? E esse povo, né, que recebeu a mensagem lá e que permaneceu assim, também é um testemunho de quem ouviu a mensagem de Jesus e mudou. Então, Jesus está colocando nesse texto aí, né, para os escribas, olha, eu estou te dando, né, estou dando para vocês alguns exemplos de pessoas que ouviram a mensagem e que mudaram e que se arrependeram. E vocês seguem aí, né, sem arrependimento. Então, é uma coisa assim, né, que é interessante. Como a gente só lembra de Jonas, né, como o profeta fujão, como o profeta que se deprimiu, como o profeta que teve que ser disciplinado por Deus. Nesse caso aí, Jesus, né, está sendo colocado, ele está se colocando, vamos dizer assim, num certo grau, né, naquele momento ali do ministério dele, ele está se comparando com Jonas, né? Eu não sei se vocês já tinham prestado atenção. Eu, quando comecei a analisar essas coisas, isso me surpreendeu um pouco, né? O fato de Jesus, né, se comparar a Jonas, né? E a gente tem Jonas aí numa conta, vamos dizer assim, né? A gente não tem ele em grande conta. A gente considera Jonas o menor dos profetas menores, né? Então, é interessante ver
Jesus colocando Jonas aí como portador de uma mensagem, né, de uma mensagem de arrependimento, que era exatamente aquilo que Jesus estava, né, pregando para o povo daquele momento, né? Então, é interessante a gente ver essa identificação, né? Jesus, ele se identifica com Jonas e Jonas parece com a gente. Jonas parece conosco. Então, a gente pode trazer, vamos dizer assim, essa mensagem mais próxima de nós, né, mais evangélica, vamos dizer assim, né, exatamente para a gente poder enxergar que Jesus, pelo fato de ter encarnado, ele se identifica conosco porque conhece o nosso coração, conhece todas as questões às quais nós somos expostos, né, conhece as dificuldades pelas quais a gente passa, né, e Jesus passou por todas elas, então é interessante essa identificação. E aí, já, né, afunilando um pouco mais para que, né, para o contexto que eu queria discutir mais com vocês, isso é uma coisa que é importante a gente estabelecer, né? O povo assírio, naquele momento ali, era o povo que oprimia o reino do norte, que era o lugar onde Jonas vivia, né? Jonas odiava esse povo, né, por causa da crueldade deles, por causa da opressão deles. Da mesma forma que, né, um tempo depois, né, na época de Jesus, muitos judeus odiavam os romanos. Os fariseus, porque os romanos eram impuros, não seguiam a lei. Os zelotes, porque os fariseus eram opressores, né, e estavam ali dominando. E mais outros, cada grupo daqueles, né, odiava os romanos de um jeito, né, da mesma forma que Jonas também odiava esse povo que estava ali oprimindo, tirando a identidade, isso a gente observar, né, o processo de miscigenação ali, o processo de confusão, vamos dizer assim, né? Então, isso estava sendo, né, colocado. O Flávio, o Flávio mandou uma mensagem aqui para mim, falando sobre a menção, né? A gente passou por isso aqui, né, falando exatamente do tempo de Jonas ali no reinado de Jeroboão II, né? Colocando exatamente o tempo, né, em que Jonas estava vivendo. E é interessante porque no reinado de Jeroboão, Jeroboão reconquista alguns espaços, né? Jeroboão II, ele expande um pouco, né, as fronteiras de Israel, né? Mas ainda o povo estava sob opressão da estrutura, né, do povo assírio ali. Então, é interessante o quanto que Jonas não gostava daquele povo e, de uma certa forma, com esse ódio de Jonas pelos assírios era justificado. Afinal de contas, aquele povo era o povo opressor, né? Era o povo que estava ali, né, colocando jugo, colocando dominação sobre o povo de Jonas ali durante esse tempo. O Flávio, se você quiser comentar alguma coisa aí, pode interromper. Quem quiser acrescentar aí, fica à vontade, para não ficar também falando sozinho. Quem quiser perguntar também, nós estamos numa sala de aula, apesar de estar vendo cada um num quadradinho aqui, mas a gente está no mesmo contexto. O Robson. Sobre o... Pode falar. Aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os assírios, esse ódio que o Jonas tinha dos assírios, né? A gente sabe da dominação deles, mas assim, alguns exemplos que eu já ouvi falar assim, que eles eram muito cruéis, mas eu não sei detalhes, mais informações. Nesse momento ali, no momento histórico, né, que Jonas está vivendo, a Assíria era o reino dominante, né? Durante um tempo foram
os persas, depois os medos, depois a Babilônia, depois a Síria, o Egito, Roma. Ou seja, em algum momento, né, havia uma nação, né, um povo, um império preponderante, vamos dizer assim, ou que tinha poder e dominação sobre o tempo, né, aquele período de tempo, sobre aquela época. E, nesse caso, eram os assírios. Uma das formas que os assírios usavam para dominar um povo era exatamente fazer com que aquele povo perdesse a identidade. Né? Então, o que vai acontecer mais tarde, aí, durante o período de ocupação mesmo da Assíria, eles faziam o seguinte, para fazer com que o povo se enfraquecesse e que perdesse a identidade, porque um povo sem identidade eles não se organizam, né, para lutar pela sua independência, para lutar contra a opressão e tudo mais. Então, o que eles faziam? Eles tiravam gente de um lugar, levava para outro, tirava gente de outro lugar, levava para esse, iam misturando as pessoas. Por isso que os samaritanos se tornaram um povo totalmente bagunçado, misturado. Eles já começaram na divisão do reino, né, distorcendo o culto, e, ao longo do tempo, eles foram recebendo influência de gente que foi sendo levada para lá e foi bagunçando a cultura deles, a ponto dos judeus desprezarem os samaritanos pelo fato deles serem um povo misturado, um povo que não era, né, não seguia, vamos dizer assim, o rito perfeito do judeu, não tinha a ascendência, né, única que os judeus tinham e tudo mais. Você queria falar aí, Flávio? O caso dos assírios também é porque assim, era um povo que tinha essa prática de terra arrasada, de espalhar a população, né? Então você vê que Israel desaparece justamente por causa da ação dos assírios, como o Robson já comentou, né? Diferente da Babilônia, por exemplo, em que eles pegavam ali, né, vamos dizer assim, os melhores da sociedade e aproveitavam, mantinham a cultura de certa forma, igual aconteceu na Babilônia, igual aconteceu com o Império Persa. Agora, os assírios não. Os assírios não preservavam nenhuma das nações que eles conquistavam. Eles chegavam e destruíam tudo mesmo, sumiam com aquele povo para fazer desaparecer, né? E, assim, todo o ataque deles era muito truculento, vamos dizer assim, diferente de outras nações, né? Porque normalmente as outras nações buscavam escravos, buscavam terra, e os assírios não tinham isso, né? A violência dos assírios é nesse sentido. Se você pegar lá depois, Márcio, em 2 Reis 18, onde você vê a ameaça de Senaqueribe para Ezequias, rei Ezequias, você vai ver lá que a maneira deles agirem, entendeu? Eles já agiam com aquela coisa do terror já. A intenção deles já era aterrorizar as nações que eles conquistavam. Então, historicamente, é registrado que os assírios eram um povo que governava pela truculência. Ele dominava as terras, ele subjugava as nações em cima de truculência. Tanto que não há nenhuma nação assim que foi mantida pelos assírios, né? Os assírios só vinham para destruir mesmo. Entendi. Obrigada. Quer dizer, onde os assírios passavam, eles é igual uma nuvem de gafanhoto, né? Não sobrava nada. Eles passavam e arrasavam tudo. Ou seja, o povo que era dominado por eles sumia, literalmente sumia do mapa. Como foi com o Reino do Norte, né? O Reino do Norte deixou de existir e passou a existir Samaria, que era uma bagunça. Samaria era uma mistureba, né, de gente, de culto, de culturas e tudo mais. Então, bom, a primeira coisa, né, que aconteceu ali quando Jonas recebe a ordem de Deus foi ele não queria obedecer a Deus. Ele recebeu a ordem e falou assim, mas não vou nunca, eu que não vou mesmo, né, pregar para esse povo aí. Esse povo eu não vou pregar para eles. E aí, o que ele faz? Ele vai, olha bem, a Síria estava a 1.000 quilômetros a leste da Palestina, né, na direção da Ásia. Ele pega um barco que estava indo para a Espanha. Né? Jonas está ali no litoral,
né, no litoral da Galileia, e ele tenta fugir para o lado oposto, né? Se a gente for mais ou menos olhar a distância, a Espanha está mais ou menos a mesma distância da Palestina, no sentido oeste, que a Síria, né, que Nínive está no sentido leste. Nínive estava lá na região da Mesopotâmia, né, lá próximo dos grandes rios da Mesopotâmia. Então, Deus manda ele ir para um lugar e ele parte para o extremo oposto, né? Jonas parte para o lado totalmente oposto ao que eles estavam, né? E aí, mesmo assim, né, Deus age para poder levar Jonas de volta para o objetivo dele. E, né, voltando aí à semelhança conosco, né, Deus pega, é igual quando a gente era menino, que a gente fazia um troço errado e a mãe da gente pegava a gente pela orelha e falava assim, pede desculpa para o seu irmão. E a gente falava assim, desculpa, né? Mas a gente queria continuar esganando o irmão da gente, né? Então, no caso de Jonas foi a mesma coisa. Deus pegou Jonas pela orelha, né, e levou Jonas lá para Nínive, que era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. E aí chegou lá, né? E aí o que é que Jonas fez? A gente lê esse versículo aí, né? Mas eu acho que vale a pena a gente voltar nele, né? Jonas responde para Deus, né? E eu acho interessante, assim, a coragem que Jonas tem de argumentar com Deus, né? Mas e Jonas fala, Deus, precisava disso ter me trazido aqui, né? Eu sei, né, que o Senhor é bondoso. Eu sei. Então, eu não queria que, né, que esse povo fosse abençoado, né? E ele, mesmo cumprindo a ordem de Deus, Jonas não muda o coração dele em relação àquelas pessoas que eram o alvo do amor de Deus naquele momento, né? Deus estava agindo com amor para com a Síria. A gente, né, tem outros momentos aí na Bíblia que a gente vê Deus agindo de forma totalmente dura com nações que agrediram o povo dele. Mas nesse caso, Deus está mostrando amor compassivo para esse povo aí. E aí Jonas, né, continua na ousadia dele, né? Deus, já que eu preguei e esse povo ouviu, já que o Senhor está tendo misericórdia deles, eu não quero viver mais, eu não quero ver isso. Isso pode me matar agora. Esse povo, eu continuo odiando esse povo. E eu não quero ver esse povo feliz, eu não quero ver esse povo sendo resgatado, eu quero ver esse povo destruído, eu quero ver esse povo indo para o inferno. Essa é a disposição de Jonas, e Jonas fala isso rasgado com Deus. Jonas fala claramente isso com Deus. E em outros momentos, né, em outras partes da história, que a gente já viu Deus agindo, Deus nessa hora poderia perfeitamente ter mandado um raio na cabeça de Jonas e feito churrasquinho dele ali. Deus, sim. Pelo jeito que Deus fala com Jonas, parece que Deus estava entendendo Jonas, né? Sim. Assim, mas é verdade, Deus conhece o nosso coração. E eu acho que o livro de Jonas, e é por isso que eu insisto que Jonas é alguém muito parecido com a gente, é exatamente por isso, porque, né, o coração de Jonas é muito, muito, muito parecido conosco. E Deus demonstra para com Jonas uma paciência, né, um carinho, né, um amor que às vezes a gente não entende. E eu acho que a gente olhando para Deus agindo com outra pessoa, né, a gente enxerga com mais facilidade a forma como Deus age conosco, né? A forma como Deus cuida da gente, vamos dizer assim, né? Então, Jonas não mudou em relação a isso. Então, a questão ética que eu queria trazer, né, em relação aí né, trazendo para nós aí, é exatamente essa, né, da ação de Jonas. Jonas tinha um profundo preconceito para com aquele povo, um preconceito de ódio, né? Jonas não gostava daquele povo a ponto de
querer morrer pelo fato de vê-los bem, né? Pelo fato de ver que a palavra de Deus foi acolhida no coração daquele povo. Então, a postura de Jonas em relação àquele povo ali, né, era de né, uma dureza de coração muito grande. E, da mesma forma, Deus deixou claro para Jonas o interesse dele nesse povo. Então, eu queria, né, levantar exatamente essa questão ética que está relacionada a essa dupla aí, né? O preconceito e a discriminação. O que é preconceito? Quem que coloca uma definição para nós aí? O que é preconceito? Conceito preconcebido, né? É um conceito prévio, né? É um conceito que a gente tem. E isso é uma coisa interessante. Preconceito é natural do ser humano. Preconceito é algo da nossa natureza. E é interessante por quê? Porque a gente faz muitas vezes um mau uso da palavra preconceito. Por quê? Porque preconceito é absolutamente natural. Quando você vê alguém, você mentalmente constrói um conceito a respeito daquela pessoa, que pode, inclusive, se confirmar ou não, né? Você olha e fala assim, ó, aquela pessoa ali tem cara de ser muito chata. E aí você se aproxima da pessoa e descobre que, de fato, ela é muito chata, né? Ou, de repente, você pensa isso e descobre o quê? O contrário. Poxa, é uma pessoa super legal, né? No primeiro momento parecia chato, mas é uma pessoa simpática e tudo mais. Então, existe, né, é natural do ser humano esse pensamento, essa ideia inicial, né, de ter um conceito a respeito de uma pessoa, né? E a gente muitas vezes confunde, né, o que é preconceito com o que é discriminação. O que é que vocês entendem como discriminação? O que significa essa palavra, discriminação? Vamos na raiz do nome. Discriminação é o quê? É uma ação diferente. Ou seja, é agir de forma diferente por um motivo, né? Então, num certo sentido, a discriminação, o que é? É a ação derivada do preconceito. Quando eu olho para uma pessoa e falo assim, olha, aquela pessoa né, parece que é muito chata, se eu deixo de me relacionar com aquela pessoa baseado nessa ideia prévia que eu tive a respeito dela, isso é discriminação. Eu estou agindo diferente. Por quê? Por alguma coisa que eu imaginei, eu pensei. Eu não evidenciei, eu não busquei uma prova ou uma contraprova de que aquilo que eu pensei é verdade ou não. Então, no caso, por exemplo, de Jonas, apesar de Jonas odiar o povo de Nínive, Deus estava agindo de forma amorosa com eles. Então, Jonas agiu, né? Ele tinha um preconceito a respeito do povo. Sim, Márcia? Eu não entendi esse preconceito de Jonas, visto que ele já conhecia aquele povo, que eles eram ruins. Não estou entendendo essa ligação. Um preconceito que é comum a gente praticar, por exemplo, é você usar, vamos ser bem genérico aqui, todo político é ladrão. Isso é um preconceito que a gente tem por causa da visão que a gente tem da classe política, né? Uhum, certo. Todo gay é ateu. A gente está criando um preconceito na nossa mente que nem sempre quer dizer. A gente lembra dos assírios como exército, mas Jonas não considerou, por exemplo, as pessoas comuns de Nínive, não considerou, né? Ele já tinha um preconceito, falou assim, olha, nenhum assírio presta. Então, se nenhum assírio presta, eu não tenho motivo nenhum para me arrancar daqui e ir para Nínive pregar. Entendi.
Tanto que no final lá do capítulo, Deus fala com eles, né? Com Jonas, assim, que mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Gente Né? simples, né? É gente simples. Entendi. Então, quer E dizer... Eu tô olhando com preconceito. Entendi bem agora. Ou seja, Jonas agiu diferente com aquele povo porque ele tinha já um conceito prévio deles. É o que o Flávio falou. Todo assírio é ordinário. Ordinário. Né? Todo assírio é cruel, é brutal. Todo assírio. Então, por exemplo, o exemplo, pegando o outro exemplo que o Flávio deu, todo político é ladrão. Pronto, isso é um conceito petrificado no nosso entendimento. Né? E nós tratamos qualquer um desse jeito. Né? Ele é ladrão até que prove o contrário. Entendi. Né? Então, e, obviamente, por causa desse pensamento, a gente já vai lidar e já vai agir, né, com pessoas, né, no caso aí o exemplo do político, de um jeito brutal. Né? Pegando a dicotomia, né, que a gente vive muito hoje, né? Todo petista é ladrão, todo bolsonarista é nazista. Então, hoje as pessoas vivem assim, agindo desse jeito. Ninguém conversa, ninguém fala, ninguém se aproxima. Né? Todo mundo já vem armado e joga pedra um no outro. Não existe concílio, não existe, né, consenso, só existe briga. Então, a nossa sociedade hoje está muito dividida, muito fragmentada, né? As coisas estão muito espetadas em coisas. E isso tudo acaba se traduzindo em discriminação. Então, é aquela história, nada... vocês vão lembrar aí, né, lá nos evangelhos, né? Eu não me lembro quem que falou isso, mas fala assim, olha, nada bom vem da Galileia. Uhum. Né? Então, assim, claramente era um preconceito. Claramente. Nada bom vem daquele povo lá, aquele povinho ali. Né? Dali não sai nada que presta. Uma que foi até o Marco Feliciano que disse uma vez, que ele falou assim, olha, todo gay, todo homossexual é promíscuo. Não necessariamente isso é verdade. Ele está usando uma opinião de senso comum para tentar afirmar uma coisa. Então, assim, fazendo isso, ele estava agindo com extremo preconceito. Na verdade, ele estava discriminando. Né? O preconceito, ele já tinha, o preconceito era esse, e a partir desse, ele determinou uma ação. Né? A partir desse estabelecimento, e não de uma constatação, mas era um estabelecimento, né, de conceito, ele determinou uma forma de agir. Né? Então, aí, trazendo bem aqui para nós, né? Nós somos comissionados, né? Nós somos portadores da mensagem das boas novas. Nós somos portadores da mensagem de redenção. Né? Aquela mensagem, a profecia de Jonas. Arrependei-vos, porque vai chegar o dia. Essa é a mensagem do Evangelho. Né? Você deve se enxergar como pecador, se arrepender dos pecados e entregar a condução da sua vida para Jesus. Essa é a profecia, né, que nós somos chamados a entregar. Né? Então, o que acontece? Qual que é a questão ética que está envolvida aí? A partir do momento que a gente toma uma decisão a respeito de relacionamento com alguém, ou com algum grupo de pessoas, ou com uma pessoa em específico, isso não quer dizer, por exemplo, que a nossa recusa em relação a pregar para alguém vai condenar essa pessoa. Ou seja, se aquela pessoa ela é alvo, né, ela foi escolhida por Deus para a salvação,
a nossa recusa de falar de Jesus para ela não vai jogar aquela pessoa no inferno, como às vezes, né, é colocado. Mas a nossa atitude fala muito do que o coração da gente deseja. Então, quando a gente escolhe não pregar para alguém, ou seja, não falar de Jesus para alguém, o que a gente diz é: eu quero que você vá para o inferno. A palavra é isso mesmo. É exatamente isso. Né? Infelizmente, é isso. Né? Jonas disse isso para Deus: Deus, se eu for lá e pregar, eles vão arrepender. E se eles se arrependerem, o Senhor não vai destruir aquele povo. Eu quero fogo e destruição naquela cidade. Eu quero que aquela cidade seja aniquilada. Mas se eu pregar, eles vão se arrepender. E se eles se arrependerem, o Senhor não vai destruir aquela cidade. Eu quero que aquele povo vá para o inferno. Então, a gente tem que pensar, e aí né, quando a gente traz para a questão da ética cristã, é uma coisa que é muito séria, né? Porque como a gente lida com valores absolutos, a gente não lida com nada relativo, a gente vê claramente assim, aí a questão da discriminação, ela não impede o plano de Deus para alguém, mas ela fala do que é o nosso coração. O nosso coração daqueles que são os portadores da mensagem. Oi, Flávio. Muito bom. Pergunta interessante da Marileia aqui, ó. Ela perguntou: em 722 os assírios vieram contra Israel. O arrependimento durou pouco ou foi momentâneo pela ameaça? Não, realmente eu não sei. Eu não sei. Nínive caiu, né, 100 anos depois. A profecia de Jonas era que ela cairia em 40 dias, se não houvesse o arrependimento. Né? Esses 40 dias viraram 100 anos, praticamente. Né? Se a gente vê aí 700 e alguma coisa, que foi o reino de Jeroboão, 780, 740, uma coisa assim. Né? Então, se a gente for observar, essa foi o que, naquele momento, foi a ação de Deus. Né? Deus adiou a decisão dele de destruir aquela cidade por 100 anos, praticamente 100 anos, né? Pelo fato do povo ter se arrependido. Aconteceu mesmo em Israel, né, no reinado de Josias, depois de Manassés ali. Como se diz, a palavra de juízo já estava dada, mas Deus ele alargou o tempo ali, né, de Israel mais um tempo, por causa de pessoas dedicadas a Deus, como Josias foi. Então, né, também isso deve ter acontecido em Nínive, né? A Assíria, ela seria ia subvertida sofrer, muito antes. A Assíria ia sofrer as consequências de ter se levantado contra o povo de Deus. Essa consequência viria sobre a Assíria. Mas, né, Deus deu àquele povo que se arrependeu a oportunidade, né, de mudar, de se arrepender e de ter aquela sentença, né, postergada por um tempo. E isso foi um longo tempo. Mas depois Nínive caiu. E caiu porque agrediu o povo de Deus. Claramente, né, não há dúvida de que ela foi condenada por isso. Mas Deus agiu de misericórdia. Então, é importante a gente pensar, né, que se Jonas não tivesse levado a pregação para aquele povo, né, Deus providenciaria outra forma. O desígnio de Deus não seria frustrado pela ação de Jonas. Mas, ali naquele momento, Deus estava tratando com Jonas. Né? Deus estava tratando com Jonas e não com o povo de Nínive. Então, é importante a gente trazer o foco dessa história para nós. Né? Então, quando nós nós agimos, né? Nós tomamos ações baseadas no nosso preconceito, mostra o quanto a gente deseja que outras pessoas
né, vão para o inferno. A palavra é essa mesmo, né? Infelizmente, a gente tem que pensar nisso. Vamos, né? Mateus 28, 19 é um texto, né, brutalmente conhecido. E você já achou aí, o Sônia? Mateus? Mateus 28, 19. Lê para nós. Peraí. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma condicional. Isso é uma ordem. Né? Isso é uma ordem que Deus deu. Ou seja, essa é a palavra de Deus para nós como Jonas. Né? Nós aí somos Jonas ouvindo Deus falando sobre essa, né? Vão para Nínive e falem do evangelho para esse povo. E aí a pergunta é, a ordem está dada. Se nós cumprirmos essa ordem e der certo, observa bem, Jonas, ele foi e pregou para aquele povo porque Deus levou ele pela orelha até lá. É aquela história da mãe obrigando o filho a pedir desculpa para o irmão. Né? Jonas foi lá e pregou para aquele povo. E deu certo. Deu certo. O povo se arrependeu. E aí o que aconteceu com Jonas? Jonas se irou. Jonas deprimiu. Jonas entrou em depressão porque, ou seja, literalmente Jonas deu birra naquele momento. Deus salvou esse povo. Eu preguei para eles, mas eu continuo querendo que eles vão para o inferno. Então, a pergunta é essa. A ordem é: ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se isso der certo, gente? O que vai acontecer? Nós estamos preparados para isso? Nós, povo de Deus, nós portadores dessa mensagem de salvação que existe no Evangelho. Nós estamos preparados para essa resposta aí, para que isso dê certo? Normalmente, uma empresa que faz um planejamento, um governo que faz um planejamento, existem planos de contingência. Né? Existe uma forma de você se preparar para o que virá. Existe uma forma de você se preparar para uma situação adversa. Mas dificilmente existem planos ao contrário, para uma contingência positiva. E se o meu negócio duplicar de repente? E se, lá no seu caso aí, Márcia, se eu começar a ter 30 pacientes por dia, como é que eu resolvo isso? Provavelmente, a gente sempre é orientado a pensar assim, e se não vier paciente no meu consultório, como que eu faço? E se não tiver, né, notícia para dar? E se eu não tiver clientes lá na minha empresa? Como que eu vivo? Como é que eu vou resolver? Eu consigo viver durante quanto tempo? Né? A partir de quanto tempo eu tenho que começar a cortar custo? A partir de quanto tempo eu tenho que tomar providências para interromper o funcionamento da empresa para que isso não se torne um problema maior? A gente quase sempre pensa nisso, mas a gente dificilmente pensa assim, e se o meu negócio explodir e der muito certo, eu tiver muito cliente, eu vou conseguir agregar gente para trabalhar comigo em tempo hábil de, né, suprir essa demanda? Dificilmente a gente pensa nisso. Então, uma chamada, né, para nós é exatamente essa. E se essa ordem de Jesus para nós, se nós cumprirmos essa ordem e der certo, nós vamos ficar alegres? E se a nossa igreja encher de gente esquisita? Se a nossa igreja encher de metaleiro, de gente cheia de piercing, tatuagem, cabelo comprido, roupa preta, né? Ou se a nossa igreja encher de gente, né, de homens que eram
travestis ou homossexuais ou mulheres que tinham um comportamento né, e um estereótipo físico diferente do que a gente está acostumado. Nosso coração está preparado para poder ficar feliz, para ficar alegre como igreja, ou vai incomodar a gente? Né? Como que a gente vai lidar? Né? Será que nós estamos igual Jonas nessa nossa postura? Né? Será que a nossa postura é essa de, né, oh Deus, beleza, né? Mas abençoa para só converter gente cheirosa, bonitinha, né, e arrumadinha. Uma vez eu estava conversando com uma amiga muito, muito querida, que mudou de cidade e ela começou a frequentar uma comunidade que era voltada para tribos urbanas. Ela frequentava uma igreja Bola de Neve, né? E o foco da igreja Bola de Neve é o pessoal mais alternativo, a galera mais jovem, né? Das turmas aí das tribos urbanas. E ela fala, não, porque esse pessoal não tem lugar nas igrejas tradicionais, né? O cara todo tatuado, ou um cara que só anda de bermuda, que tem um cabelo rastafari, coisa assim, ele não é bem recebido. Então tem que ter uma igreja para esse povo e tal, não sei o quê. E eu perguntei para ela, e sua igreja fica onde? Ah, não, fica no centro lá da cidade que eu moro e tal. Eu falei, e se passar um sujeito de terno e gravata, e ele achar engraçado aquele púlpito lá que tem um skate, ou em alguns tem uma prancha de surf no lugar do púlpito, e ele resolver entrar e ele ouvir a pregação e esse cara entregar o coração a Jesus naquele lugar ali. Como vocês vão lidar com ele? Vocês estão preparados para poder lidar com um sujeito engravatado que trabalha no mercado financeiro e que é todo certinho, que não tem tatuagem, que fala correto, que não usa gíria? Vocês estão preparados para lidar com um cara desse? Então, a gente vê que a gente tem preconceito o tempo todo, né? A gente discrimina o tempo todo. Né? Aquela igreja ela colocando como uma grande vantagem da igreja dela lidar com gente que não é o padrão. Mas e se alguém que é o padrão resolver frequentar aquela igreja? Como é que ele vai ficar lá? Flávio? Nós já temos contato com o pessoal aí de outras igrejas, outros trabalhos que fazem, né? Trabalho de libertação, na verdade, né? Que tenta introduzir pessoas assim ao ambiente cristão de fato, né? Como seguir a Jesus, como amar a Deus, né? E assim, eu acho que hoje a existência desses trabalhos eles têm um fundamento também, de certa forma, necessário, justamente porque nós não estamos prontos ainda, né? Não digo isso assim, diminuindo o trabalho deles e nem também colocando num pedestal, não. Mas é um meio termo que hoje é uma realidade das igrejas, porque esses trabalhos existem, porque trazendo essas pessoas diretamente para dentro da igreja, eu chego a achar que você pode matar a sementinha da fé que está sendo plantada ali, de tanto preconceito que a gente tem de fato, né? A gente fala, às vezes, tratando como coisa qualquer, mas vamos falar a verdade. Se você chegar na igreja e senta do seu lado um travesti montado, vamos dizer assim, né? Um travesti, assim, caracterizado, você vai olhar com estranheza. Lá na oitava mesmo, outro dia eu vi, tinha um travesti lá, né? Um dia desse de escola dominical, até a gente estava lá conversando, eu estava vendo ele circulando lá pelas pessoas, assim, e sem tirar meu corpo fora. A gente olha e você bate aquela estranheza. Por menos que você queira ver com esses olhos, a gente está amarrado nesse conceito de cristão, esse formatinho, né, que a gente tem aí de crente, que você vai bonitinho para a igreja, Bíblia debaixo do braço, e esse tipo de coisa acaba atingindo a gente, sim. Né? Então, o que nós precisamos pedir temos que orar a Deus pedindo para
nos dar clareza no tratar com essas pessoas e também nos tirar esses preconceitos, né? E essas barreiras. O preconceito ele vai existir, né? O preconceito. Eu falo preconceito, né? Eu falo a assim. Discriminação é o que é o caso, né? Sim, eu digo preconceito nesse sentido amplo, né? Uhum. Nesse sentido que a gente conhece, não nesse sentido de conceito inicial, porque isso aí não tem como, isso aí é uma coisa inata de todos nós. Mas a questão da discriminação é uma coisa que nós precisamos pedir a Deus para tratar com a gente, porque se a gente quer realmente sair para alcançar as pessoas, sair para alcançar o mundo, como é a determinação do ID, nós precisamos mudar muito a nossa visão das pessoas e essa discriminação. E assim... Aqui, diante do que foi exposto aqui na aula, eu acho assim, eu anotei várias coisas, mas vou falar só uma aqui. É o seguinte, eu refleti muito agora, eu vejo Jonas de outra maneira, sabe? E eu acredito que dentro das igrejas, né, muito tem se falado de muitas coisas, mas essa questão agora que vocês estão colocando aqui do preconceito e da discriminação, eu acho que pode ser ensinado, e às vezes não é ensinado para a gente. Eu falo porque, enquanto vocês estão dando a aula aqui, me passou um filme meu na minha cabeça. E eu vi que eu tenho preconceito. E eu pensava que não tinha, sabe? Mas a partir do momento que aqui foi falado, eu sinto que teve um quebrantamento no meu coração para eu repensar isso. Então, eu acredito que a igreja pode nos ensinar isso também, porque isso nos ajuda. Porque, às vezes, nem a gente sabe que a gente tem preconceito com determinado grupo. E nós estamos falando de casos extremos aqui. Mas, por exemplo, eu estou preparado para pregar para pessoas que pensam diferente de mim do ponto de vista político. Eu estou preparado para conviver com o diferente nesse sentido, quer dizer, nós estamos dando o exemplo, né, das figuras assim mais, né, mais estereotipadas aí, do travesti, do metaleiro, do cara com tatuagem e tudo, mas assim tem coisas muito mais sutis, né? E se, por exemplo, né, a igreja amanhã a gente pregar e encher de petista lá convertido, né? Tanta gente que ou de odeia, bolsonarista. Né? Odeia. Aí se encher de bolsonarista, né? Tem gente que odeia. Eu vou me deprimir por isso. Não. Pelo amor de Deus, essa igreja eu não aguento mais. Não, misericórdia. Esse povo aí só fala de social, de não sei o quê, de ajudar o pobre. Não aguento mais, não. Não aguento mais. E no último pleito presidencial, né, a gente pôde ver. E assim, eu falo isso até, a gente ri, mas é com uma certa tristeza também de ver pessoas que são amigos, estão dentro da mesma igreja e estão lá, assim, tratando um termo bem bíblico, se amaldiçoando um ao outro, porque aprova a posição política A ou B. Né? Às vezes as pessoas aprovam até um ponto de não ter mais senso crítico, é quase uma torcida de futebol. Né? E você está falando assim, mas eu já vi irmãos desprezando o outro irmão porque o time dele é o time tal que só perde. É uma coisa até que me deu muito ojeriza em relação ao futebol, né? Mas são coisas assim que às vezes geram na gente uma discriminação que não deveria existir no meio da igreja, né? Eu falo não deveria, Márcia, porque assim, todos nós acabamos carregando alguma discriminação. Entendeu? Quando eu falo isso aqui, da minha parte, eu digo que eu tenho pedido a Deus para tratar algumas coisas no meu coração. Não é uma coisa assim que eu estou dizendo, apontando, a gente não deve ter, mas em mim eu tenho vários. E são coisas que, com o tempo, Deus foi tratando comigo também. Né? Ainda mais a tratar, com certeza. Mas muitas coisas, assim, minha mentalidade foi sendo transformada mesmo, estudando a palavra de Deus e refletindo num ponto como esse da história de Jonas. Né? Um cuidado, por exemplo, muito claro, nesse exato momento que a gente está vivendo, né, e que eu vejo isso, é assim, nós estamos sofrendo uma epidemia e de que muita gente se refere a ela como sendo o vírus chinês. Né? E
um tanto de irmãos nossos, e aí eu não estou aqui na postura de julgador do mundo, mas eu estou constatando um fato, né? A gente vê claramente pela expressão das pessoas um ódio à China comunista. A China comunista age como tal, é um país imperialista, ditatorial, que oprime a igreja, que oprime os seus moradores, que age no mercado mundial com todas as piores ferramentas que o capitalismo produziu, né? E que tem visão expansionista e tudo mais, mas são alvos do amor de Deus. Jesus morreu pelos chineses comunistas ordinários, expansionistas que, sei lá, que comem morcego ou que fizeram o vírus no laboratório, não interessa. Jesus morreu por esse povo também. E a igreja, muitas vezes, e eu tenho visto isso com uma certa frequência, isso tem me incomodado, eu tenho, né, orado nesse sentido, eu vejo a igreja expressando ódio por esse povo. Jonas era o crente da época, gente. A Síria, né, num certo grau, é a China de hoje. E nós estamos rogando praga, literalmente, para a China. Nós queremos que Deus jogue fogo do céu e mande esse povo para o espaço, entendeu? Ou para o inferno, que talvez, né, seja o nosso desejo mais direto. E esse povo, gente, morreu. Jesus morreu por causa deles. Então, assim, não estou aqui advogando em favor da China, não. Mas eu estou usando o nosso exemplo mais recente, né? E eu não estou querendo espiritualizar uma coisa né? Eu não estou querendo ser mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. A igreja precisa enxergar assim, né? Está posto aí. Se a gente parar para pensar, a gripe, que a gente chama de gripe espanhola, né, de 1918, ela começou nos Estados Unidos. Ela se difundiu para o mundo, não a partir da Espanha, mas a partir dos Estados Unidos. O caso zero de H1N1 não foi na China, foi na Califórnia. Então, a gente muitas vezes está dando aí, né, tá dando tiro para todo lado, e a gente muitas vezes não vê, né, e não olha com preconceito aqueles que estão no cantinho do nosso coração. E eu acho que a gente precisa pensar, não estou querendo colocar, né, a figura de, não estou querendo demonizar nenhum país, nenhum regime, nenhuma forma de coisa. O que a gente precisa é olhar para esse povo com os mesmos olhos que Deus olha. Né? Nós precisamos olhar para as outras pessoas com o olhar amoroso de Deus. Nós precisamos enxergar que sem Jesus nós iríamos para o inferno do mesmo jeito que nós desejamos que eles vão agora, que os nossos inimigos vão. Então, isso aí pode não ser um problema ético fora dos valores cristãos, mas diante dos valores cristãos, as nossas ações e atitudes em relação a outras pessoas, elas são sim um problema ético sério, grave, que a gente precisa tratar. Então, a igreja ela pode caminhar, né, para uma postura, né, indevida. Então, o que eu queria trazer para a nossa reflexão é exatamente, né, esse pensamento de que nós somos portadores de uma mensagem. Você falou alguma coisa, Sônia? Não. Estou só pensando. Nós somos portadores de uma mensagem que muda o mundo, muda as pessoas, né? E leva essas pessoas para um lugar de alegria que nós também vamos, né? E aí eu quero que a gente precise, que a gente pense muito sobre isso, gente. Eu não, esse assunto é um assunto que assim, eu preciso tratar muito na minha vida, né? Meu coração precisa muito mudar, né, em relação a isso. E eu
tenho pedido a Deus, né, inspiração, né, que o Espírito Santo possa ir apontando essas coisas, mas em especial assim, que Deus vá mudando mesmo meu coração para a gente poder enxergar essas coisas, né? Nós não podemos tratar de forma irresponsável a mensagem do Evangelho. Ela não é nossa propriedade. Nós fomos escolhidos por uma ação totalmente soberana de Deus. Não há nenhum merecimento, né, no que a gente tem. Nós recebemos graciosamente alguma coisa que não era merecida por nós. E, assim, a gente precisa manter isso claro na nossa mente. A gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer, porque uma vez que a gente está seguro, uma vez que a gente tem a certeza de que a gente vai viver eternamente com Deus, essa segurança pode nos levar para um caminho errado. Essa segurança pode nos levar para um caminho de negar às pessoas essa mensagem, né? Isso não vai privá-las da decisão de Deus para a vida delas, mas vai mostrar com muita clareza o nosso coração. Vai expor claramente, né, aquilo que está no nosso coração. Então, assim, a minha oração quando a gente vai, né, pensando e caminhando nesse assunto, é exatamente essa, né? De pensar naquilo que pensar naquilo que Deus tem feito para a gente, né? E que a gente possa, com muito temor, colocar nosso coração diante de Deus para Deus trabalhar isso na nossa vida, né? Para Deus ir mudando a nossa mente, porque essas coisas todas acontecem, né, na nossa mente. As nossas ações são fruto daquilo que a gente, né, daquilo que a gente que sai do nosso coração e que se torna ação a partir da forma como a nossa mente trata. Então, assim, que Deus possa ter misericórdia sobre nós, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa dar para a gente a clareza, né, em cada um, na sua vida, no seu estilo, no seu ambiente de convívio, né? Quem são os assírios na sua vida, né? Qual que é esse Jonazinho, né, que vive dentro de você? Ele dá birra com Deus por causa de quê? Né? Quem a gente vai chorar pelo fato de Deus ter alcançado? Né? Quem a gente não vai querer do nosso lado lá no paraíso? Né? Então, que Deus possa ter misericórdia, né, da gente, possa, pelo Espírito Santo dele, mudar a nossa mente, mudar nosso coração, para a gente poder enxergar, né, que os padrões éticos de Deus, eles não são os nossos. Eles são muito superiores aos nossos. Eles são muito mais elevados e a gente muitas vezes é incapaz de enxergar, né? Então, que Deus possa ter misericórdia da gente para a gente poder caminhar diferente. Ô, Flávio, você ora por nós para a gente poder né, encerrar nossa aula? Tá? Entregar tudo isso na mão de Deus? Amém. Vamos orar? Excelente. Como? Pois não? Excelente aula, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos lá, que às vezes o Robson ele é um cara mais tecnológico, assim, e eu ainda estou acostumando, né? Eu, inclusive, tenho que acostumar com o ambiente. Eu estou vendo as salinhas de vocês todas arrumadinhas, vocês devem estar vendo aqui atrás, né? Mas isso não é meu quarto, não. Isso é minha oficina e eu estou nela aqui agora. Flávio, você está enganado. Aqui cada um está igual aqui o repórter lá do Jornal Nacional, né? De terno e bermuda embaixo. Eu peguei a parte mais bonitinha da parede e me enquadrei nela, mas se der uma mexidinha para lá ou para cá, assim, não vai prestar, não. Eu tô vestido normalmente, como vocês me veem todo domingo. Então,
Tô aqui, ó, no meio dos bonequinhos, né? Tô aqui, ó, no meio das minhas action figures aqui. Nossa. Esse é meu cantinho aqui da bagunça. Ô, Flávio, já que é para brincar de hominha aqui, ó. Tá vendo que não é só eu. Eu tenho um monte aqui. Tem um monte. Ué, agora eu já não me senti tão só. Eu também. É melhor a gente não começar a mostrar as coleções, não, senão a gente muda de assunto, né? Não é? Vai viajar para outra coisa. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra. Muito obrigado, porque mesmo nessa situação, ó Deus, o Senhor nos permite ter meios de manter nossa comunhão, de manter nosso relacionamento como irmãos. E que a cada dia, Senhor Deus, dentro dessa mensagem, que o Senhor vá nos modificando, vá nos transformando, Deus, tirando de nós as barreiras e as discriminações, porque muitas vezes aquela pessoa que nós desprezamos é aquela por quem o Senhor Jesus morreu também, além de mim, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos ajude nessa caminhada de fé, para que nós possamos, Senhor Deus, começar a agir mais de acordo com a tua vontade e possamos cumprir de fato o ID do Senhor. O Senhor abençoe a cada irmão nesse momento, Senhor Deus, nessa situação de pandemia. Oramos pelos países e as nações que estão passando por todas essas mortes, todos esses casos, e pedimos a misericórdia do Senhor, ó Deus. Sim, Deus. Para todas as nações, para o nosso país e para a nossa cidade também. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe durante essa semana, nos guarde, nos livre e dê uma semana abençoada para a tua glória. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém. Amém. Amém? Amém. Gente, Muito bom. foi muito bom, né? A gente